Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo do projeto Você na Medicina, um projeto em que eu estou aqui sendo um mentor para você nessa reta final do Enem, te ensinando tudo aquilo que você precisa saber para ser aprovado e no final dessa jornada estarei eu e você com o jaleco de médico, porque eu vou te colocar para dentro da faculdade de medicina desde que você assista todos os vídeos desse nosso projeto, deixa os outros vídeos do canal, se inscreva, deixa o like, ativa o sininho para você ver os próximos vídeos, deixem também nos comentários sugestões dos próximos vídeos que você quer ir por aqui, e lembrando que na descrição vocês encontram todos os meus materiais para essa reta final. Tem lista de revisão com direcionamento e autodiagnóstico do que você precisa revisar, tem material de redação, tem todos os meus links aqui para você conhecer e vir fazer parte desse time que só está crescendo. E bora pra cima, pessoal, hoje o assunto é importantíssimo e diz respeito sobre os simulados. Eu vou te ensinar o que você precisa fazer para sair dessa aula dominando quantidade de simulados que você precisa fazer, quais simulados, como você deve fazer, estratégia de prova, TRI, diagnóstico para você sair do platô dos acertos e buscar os seus 160 mais. Vamos pra cima, fique até o final e conte comigo, vamos pra cima. Primeira coisa que eu queria conversar com vocês é justamente diferenciar dois tipos de simulados que vocês podem fazer. A parte do simulado completo e a parte do simulado fragmentado. Primeiro eu vou falar sobre o simulado completo. O simulado completo é aquele simulado que você geralmente faz no final de semana, que você coloca ali, no caso do Enem, né, as 90 questões, mais a redação se for o dia 1, ou só as 90 questões no dia 2, e passa por essas questões como você passará no dia da prova do seu vestibular. Logo, você precisa acabar a prova a tempo, simular as condições de prova que você vai ter, fazer a prova no papel, levar o lanche correto, não usar a calculadora, enfim, realmente simular o que você vai precisar fazer no dia do Enem. E no quesito do simulado completo, ele é extremamente importante que você nunca tire o da rotina. E principalmente nessa reta final, que você aumente a quantidade de simulados que você vai fazendo. Por que você precisa fazer isso? Porque quando você vai aumentando a quantidade de simulados que você faz por semana, vai passando por mais questões. E você, ao passar por mais questões, se predispõe a errar mais. E aqui está uma coisa super interessante que eu preciso que você entenda. Eu não quero, por enquanto, que você acerte aquela quantidade de questões nos simulados que você precisa para passar. Por que eu não quero isso? Porque justamente nessa reta final, nesse segundo semestre, precisa olhar para o simulado com uma função muito própria. Caçar lacunas e, com base nessas lacunas, direcionar o seu estudo. Se você não fizer isso, cara, você vai continuar vendo aulas e aulas, questões daqueles mesmos conteúdos que você precisa fazer para cumprir o cronograma, para entender as matérias, só que você não vai estar resgatando o que você já aprendeu e que você precisa revisar. Além de você simular com estratégia de prova, que eu já vou explicar para vocês como vocês precisam fazer isso, visando maximizar a TRI do Enem, o simulado completo, quando você faz as 90 questões, ele te treina para você ser condicionado, igual eu vou falar aqui na parte de estratégia de prova, mas ele também oferece para você uma revisão por repetição de padrão. Cara, se você pega os últimos 10 anos de Enem, os 10 últimos anos de FUVEST, você vai ver que tem um padrão de como os conteúdos são cobrados. Principalmente no Enem, que todas as questões são construídas com base em uma matriz de referência de competências e habilidades. Então, o conteúdo, ele é só a ponta do iceberg. O de baixo dele é as competências e habilidades. E uma vez que você se acostuma a fazer muitas provas, muitos simulados completos, ou seja, todo final de semana você faz um simulado completo, você aprende essas competências e habilidades e à medida que você for progredindo no conteúdo que você vai vendo na semana, vendo as aulas, fazendo questões, aplicando uma técnica de estudo que eu ensino nesse canal, vai lá assistir, pesquisa aí técnica de estudo, todas as técnicas de estudo ativo, trouxe aqui explicando cada uma para você aplicar na sua rotina. Mas uma vez que você aumenta essa quantidade de questões, você vai se instrumentalizando a entender realmente o molde da prova, de modo que ela fique repetitiva para você, que você não se assuste mais a fazer um simulado para o final de semana. E aí, quando você vai cumprindo o cronograma das matérias de história, de geografia, de biologia, de física, química, vai vagando o horário para você. E à medida que for vagando esses horários, é muito interessante que você aumente a quantidade de simulados que você vai fazendo. Normalmente, num breve momento, você não aumenta direto, né? Tipo, um simulado, vou para 2 simulados completos direto por semana. Você coloca geralmente um simulado fragmentado. Você faz 90 questões de um simulado completo e 45 de um simulado fragmentado. Aí vaga mais um horário, você coloca mais 45 questões. Aí você está fazendo 2 simulados completos. Todas essas estratégias eu vou conversar com você um pouco mais pro final e pro meio do vídeo ali, quando eu estiver falando sobre simulado fragmentado, tá bom? Mas tenha isso em mente, você vai precisar aumentar a quantidade de simulados que você vai fazer. E não é só fazer aqueles simulados, você precisa corrigir. É o que eu falei sobre erros no comecinho do vídeo. Você precisa entender que os simulados passar para você aqueles erros e aquelas matérias que você errou e que se você aprender, você vai passar no vestibular. Comece a olhar o erro assim, e não como algo tipo, ai meu Deus, eu errei, eu não sei a matéria. Dane-se, irmão, você não tá no cursinho? Tá no cursinho para aprender. Então, você errou, vai aprender. Você precisa olhar para o erro com essa visão. Se você olhar para cada erro e se sentir pesado, se sentir culpado por ter errado, você tá estudando do jeito errado, você não vai passar no vestibular. Você precisa olhar para o erro como um direcionamento de estudo. Bicho, se você estudou termodinâmica e tá errando termodinâmica no simulado, isso é um indicativo de que você precisa voltar em termodinâmica. Você só vai passar no vestibular se você aprender um conteúdo, esquecer aquele conteúdo, porque é natural que você esqueça algumas coisas, esse conteúdo cair no simulado, você vê que já estudou, que é incidente, que é importante você revisar, voltar naquele conceito. Então o simulado ele não serve de nada se você não corrigir. E para corrigir, eu vou trazer um vídeo aqui só sobre protocolo de correção do simulado, por isso fique de olho no projeto Você na Medicina. Mas enfim, você precisa corrigir com muito afinco, com muito rigor os seus simulados, aumentar também a correção, né? Você aumentou um simulado, você vai ter que aumentar uma correção na sua semana. Por isso que é importante que você vá cumprindo o seu cronograma, porque vai vagando o horário, e à medida que você vai vagando o horário, você vai adicionando mais tarefas ativas
de você estudar, e uma delas é justamente a correção. Então lembre-se sempre de cumprir o cronograma com muita maestria, beleza? E outra coisa, o simulado completo, igual eu falei, ele vai servir como um autodiagnóstico para você revisar. Você revisa fazendo o simulado, sim, aquela revisão por padrão, né? Você domina o modelo da prova, mas a revisão não morre aí. Depois que você fizer a correção do seu simulado, você saber quais tópicos você errou de cada matéria, então de cinemática eu sei que eu errei movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Eu também não consegui entender muito bem aquela parte de trabalho e energia. Pô, você já sabe que de física você vai precisar rever essas duas partes. E para você revisar isso, correção, que eu vou tratar no outro vídeo aqui para ter um tema mais completo, faz um autodiagnóstico do que você errou. Um dos mecanismos de você justamente fazer esse autodiagnóstico é ter um caderno de erros, que o link tá aqui na descrição pro meu almanaque revisional, tá sensacional aquele material, se você quiser um caderno de erros, tá bom? E à medida que você ter esse autodiagnóstico, você pega aquela matéria, joga um bloco para você revisar na semana, depois de você ter feito o simulado e depois de você ter feito a correção. É só assim que você vai quebrar o platô dos seus acertos e você vai começar a atingir notas que você nunca atingiu, porque você fez um simulado, viu a matéria que você precisa revisar, corrigiu aquela questão, entendeu realmente o que você errou, e aí você direcionou, com base no simulado, na sua semana, um bloco de revisão. E aí, nesse bloco de revisão, a sua missão é voltar no seu caderno de erros daquela matéria que você errou, ver se você consegue refazer a questão errada e buscar mais novas questões. Fazendo isso e sendo constante, essas são as principais funções do simulado completo. É isso que você precisa ter em mente. Agora, quando você for executar o simulado, você precisa ter em mente que você vai ter que ter uma estratégia de prova que valorize a TRI das questões que você tem que acertar. Cara, Enem é uma maratona. Se você for ver, são 180 questões no total, mais uma redação. Bicho, são 10 horas e meia de prova, somando os 2 dias. Vai ter que passar da primeira à última questão e não resolver necessariamente na ordem da primeira à última questão. Sempre que o Enem tem as provas embaralhadas. A mesma sequência que vai vir de questões para mim não é a que vai vir para você. E a prova recompensa os alunos que fazem isso, que resolvem as questões que são mais fáceis para eles primeiro, depois as médias, depois difíceis. Por que eu tô falando para eles? Cara, a conta da TRI do Enem é um negócio absurdo. É uma conta que não tem como você entender. E padronizou-se aquele pensamento do eu preciso acertar as fáceis, depois as médias, depois as difíceis. Mas isso com base no quê? Com base nos acertos de todo mundo. Tá bom, e como você vai saber os acertos de todo mundo na hora da prova? Não existe isso. Estratégia de prova não é você supor, essa daqui é uma questão de razão e proporção. Por sempre que é razão e proporção, eu acho que é uma questão fácil. Às vezes é uma das questões mais difíceis da prova. Só que você ficou com um preconceito de, vi um tema, é uma questão fácil, vi um tema. Isso não é estratégia de prova, velho. Estratégia de prova você constrói a partir da sua rotina, entendendo quais são as matérias que mais se repetem naquele vestibular, entendendo o edital e destruindo a sua preparação para ficar proficiente em resolver daquela matéria exercícios fáceis, médios e difíceis. Isso é a TRI que você precisa saber, não é supor que essa é uma questão fácil, mas é difícil. Não é isso, cara. Então, tenha sempre que para você resolver o simulado, isso para você já começar a cronometrar o seu desempenho para você repetir na hora da prova, isso é estratégia de prova. É você treinar um padrão de execução de questões, de modo que você repita no dia final, vai ser o dia do Enem, e consiga acertar a máxima quantidade de questões possível. Então, tenha sempre em mente de que você está montando o seu caderno de provas. E para você maximizar a sua TRI, o que você precisa entender? Leu a questão, sabe resolver em até 3 minutos mais ou menos? Resolve. Não sabe? Troca a ordem, não pensa que você está pulando. Porque, você estudou o ano inteiro, você vai pensar que você está pulando questão, dói um pouco a sua alma, né? Aí imagina você vem e pega, igual aconteceu para mim no Enem que eu fui aprovado, vê as 5 questões mais difíceis da prova, que foram calculadas depois, por conta da TRI, que foi divulgada depois dos microdados, e eu vejo aquelas 5 questões mais difíceis da prova pra mim. Se eu ficasse tentando bater a cabeça pra tentar resolvê-las, cara, eu teria gastado 40 minutos, teria conseguido, sei lá, resolver 2, isso teria abalado muito meu psicológico, porque, eu estudei o ano inteiro em altíssimo rendimento, tava fazendo mais de 170 acertos nos simulados, e aí eu caio uma questão que eu não sei resolver, não é uma questão que eu preciso resolver naquela ordem de prova. Então eu não tava pensando em pular, eu tava pensando em trocar a ordem das questões, porque eu tinha certeza que tinha um concorrente meu que aquelas 5 questões mais difíceis tinha vindo lá pro último momento da prova, e o cara tava igual uma máquina resolvendo questão, porque pra ele veio as mais fáceis, entendeu? Então pense que você tá montando o seu caderno de prova. Lê uma questão, sabe resolver, sabe que não é uma conta extremamente grande, ou um conteúdo que você às vezes não conseguiu dominar tão bem, faça aquela questão. Agora, se for uma questão difícil, aquela questão que você sabe que tem muitos cálculos, ou é um conteúdo que você não estudou tão bem, deixe para depois. Crie um sistema de numeração para você fazer as questões. Eu sempre gostava de trabalhar com o círculo, o quadrado e o triângulo. O que eram as questões que eu marcava como um círculo? Eram aquelas questões que eu tinha resolvido muito rápido e que, cara, aqui pode ser que tenha alguma pegadinha. Não marcava todas assim, mas a que eu respondia, não tinha muita segurança, eu marcava com um círculo para, se sobrasse tempo, voltar depois. As questões que eu marcava com quadrado eram as questões que eu sabia resolver, mas que tinham cálculos muito grandes. Então, eu não eram as questões prioritárias, porque eu sabia que tinha questões que eu conseguia bater o olho e resolver. Deixava para fazer depois. E as questões com triângulo eram aquelas questões que eu não sabia a ideia, de um primeiro momento, como resolver. Não lembrava, não tinha como. Então, eu marcava como triângulo. De modo que depois que eu passasse por todas as questões que eu tinha conseguido responder em um tempo hábil, maximizando a minha TRI, eu voltasse nessas daqui, tá? Então você vai com o olho muito mais
aguçado para o que você precisa voltar na prova, maximizando sua TRI. Isso é estratégia de prova, é ter flexibilidade. Só que engana-se quem pensa que estratégia de prova você só se constrói vendo vídeo de aprovados falando sobre as estratégias de provas. Não, você pega algum insight, alguma coisa que você viu que o cara fez que foi legal para ele, mas adapta a sua rotina. E estratégia de prova você também constrói durante a sua semana. De nada adianta você fazer um simulado e não ajustar a sua rotina com base nesse simulado. É o que eu falei. Você precisa personalizar o seu estudo, ter mais autonomia nesse segundo semestre para você saber o que você precisa estudar, quais listas você precisa fazer, saber diferenciar quais são aquelas questões fáceis daquelas difíceis, para você ter um olho aguçado em saber, quando for resolver a prova, quais questões você precisa acertar. Cara, com uma recomendação mesmo, tenha um bom banco de questões pra você fazer essa seleção. E outra coisa, tenha uma personalização de como montar a sua rotina com base nesse autodiagnóstico. É muito difícil você ter a capacidade, estando no cursinho, de selecionar tudo isso para você. Então, como recomendação, a galera da Filad preparou um desconto enorme com o meu cupom para vocês, para te ajudar nessa reta final. Você tem um banco enorme de questões que você consegue selecionar por filtro, você tem simulados diagnósticos do seu nível de estudo, e aí com base nesse simulado você consegue, através de um orientador da própria plataforma, conversar sobre os seus horários de estudos e personalizar realmente quais matérias você precisa ver com base no seu nível, quais listas de questões você precisa fazer com base no seu nível, de modo que você tenha muito mais autonomia, que é o que vai contar para você conseguir maximizar a TRI, ter uma boa estratégia de prova e conseguir dominar as matérias da sua semana. Porque é o que eu falei, se você se torna proficiente em entender uma matéria do nível básico ao nível avançado, bicho, pode cair aquela matéria na prova que você vai ter uma chance muito maior de acertar. Basicamente, você precisa entender que nesse segundo semestre, nesse direcionamento para a reta final, você precisa aumentar a sua autonomia e a sua personalização dos seus estudos através dos simulados, como nós conversamos aqui. Beleza? Pessoal, o simulado completo foi isso. Vamos falar agora sobre o simulado fragmentado. O que é o simulado fragmentado? É um simulado que você não faz as 90 questões que você vai ter que enfrentar no dia da prova. Você pode quebrar essas 90 questões em blocos de 45, em blocos de 30, em blocos de 15. Depende muito de qual for o intuito do simulado fragmentado. Igual eu falei no início do vídeo, você precisa aumentar a quantidade de simulados completos que você vai fazendo durante a semana. Só que às vezes você não tem tempo hábil ainda para colocar 2 simulados completos por semana. Mas você consegue fazer um simulado completo no final de semana, corrigindo, revisando, tendo esse autodiagnóstico, e você consegue colocar, às vezes, 10 questões por dia fragmentadas durante 5 dias. Você fez basicamente 90 questões aqui, nos 5 dias você fez mais 50 fragmentados, você fez um simulado e meio. E à medida que for vagando o horário, você vai aumentando a quantidade de questões. Isso é super interessante para você lapidar e refinar aqueles assuntos que estão caindo no simulado fragmentado. Coisa que você precisa distinguir é essa ideia de que você vai aprender um conteúdo vendo uma aula. Cara, a aula, ela te dá um bom alicerce do que você precisa entender. Tipo, você tem uma caixa de ferramenta vazia, você nunca viu uma aula, e quando você vai vendo a aula, você vai colocando ferramentas ali para você justamente completar a sua caixa. Mas agora, qual ferramenta utilizar para resolver um problema, que é basicamente a questão que você faz das listas de revisão e tudo mais, basicamente isso. Você precisa mobilizar um conteúdo para resolver uma situação, um problema e acertar. Aí você passa no vestibular. Né? O simulado fragmentado, quando você vai colocando essas questões para fazer, você vai voltando nas questões que você já estudou, nas questões que você está estudando ainda. Isso te dá um tempo maior para lapidar e refinar a sua maturidade naquelas questões. Então você não precisa, no simulado fragmentado, simular a estratégia de prova de passar 3 minutos por questão ou menos. Você pode justamente passar mais tempo por questão, desde que o seu simulado fragmentado seja com esse intuito, de você lapidar e refinar a sua base. Então você faz 5 questões, pausa, corrige, volta no seu material teórico, se aprofunda, volta no seu caderno de erros, vê uma questão que você fez semelhante, que naquele simulado fragmentado, parte para a execução de mais 5 questões. É uma maneira super interessante de você aumentar o simulado fragmentado. Você também pode aumentar o volume de questões do simulado fragmentado e usá-lo como um treino de agilidade. Se você tem mais ou menos 3 minutos para resolver cada questão. Então no Enem, quando que a fiscal estiver apagando ali os quadros, para você ter um tempo de prova interessante, é legal que em meia hora você resolva pelo menos 10 questões. No simulado fragmentado, você pode colocar na sua semana que você vai resolver meia hora de questões, só que você tem que resolver mais do que 10, resolver 12, 13. Por quê? Porque você está condicionando a treinar agilidade. E querendo ou não, esse treino de agilidade que você pode fazer no simulado fragmentado melhora a tua estratégia de prova, porque te permite ter mais flexibilidade. Então os dois tipos de simulados conversam, depende muito de qual intuito você precisa ter na sua rotina. Daí a importância de uma personalização dos estudos. Às vezes você precisa treinar agilidade em matemática, então precisa fazer mais listas de agilidade em matemática, em naturezas ao contrário, seu tempo de prova é bom, então você precisa só lapidar e refinar o seu grau de maturidade com aquele conteúdo. Personalização dos estudos é a chave, veja realmente o que você precisa fazer. Se precisar de qualquer orientação, dá um toque, falar no pessoal da Filad também, que o desconto está sensacional, vou usando de novo o cupom para você fazer parte desse time. E, né, falamos então sobre agilidade, sobre o volume de questões e sobre lapidação e refino. Agora uma coisa que eu falei que eu ia conversar com vocês também no começo do vídeo, sobre quantidade. Bicho,
não tem um número mágico. Eu falei para você uma coisa, você precisa aumentar a quantidade de simulados que vai fazendo. Simulados completos, simulados fragmentados. Eu vou trazer um outro vídeo sobre o protocolo de revisão final das últimas 4, 6 semanas, que é basicamente só simulados que você precisa fazer. Ainda não é o tópico desse vídeo, por isso que fique de olho no projeto Você na Medicina. Só que uma coisa sobre quantidade que você precisa ter em mente é esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui, eu construí aqui, né, rapidinho, esse gráfico aqui que eu construí para vocês, pensa que é justamente o desempenho que você está tendo no simulado. Aqui a quantidade de simulados que você vai fazendo, aqui é a sua nota. Cara, você demora um tempo para ver resultado quando você vai estudando e fazendo simulado. Você atinge aqui um platô e você vai estudando, vai estudando, vai estudando. Aí um simulado você tira uma nota maior, no outro simulado você tira uma nota menor. Sabe, a sua nota vai flutuando, isso é normal, você não vai tendo um padrão de consistência. Mas à medida que você vai aumentando a quantidade de simulados, aumentando a quantidade de revisão, de autodiagnóstico, de correção, bicho, o estudo ele é acumulativo, cara. Chega um ponto aqui que a sua nota estoura. Você estava no 130, você parte pro 140, 145, 155, 160, aí sua nota fica oscilando, 160, 150, tu consegue revisar ainda mais, porque você entrou nos links aqui na descrição, viu meus materiais, aí você consegue partir pro 170, aí desce. É normal. Se atentem com aumentar a quantidade gradualmente e revisar muito bem por simulado, porque quantidade, cara, não tem um número mágico. Eu fiz X simulados, tenho amigos que foram aprovados que fizeram menos, tenho amigos que foram aprovados que fizeram mais, mas todos olhavam para o simulado com essa visão que eu trouxe aqui para vocês, tanto do simulado fragmentado quanto do simulado completo. Treino, condicionamento, lapidação e refino, estratégia de prova e personalização da sua semana. Se você tiver isso e ter na sua mente que você precisa aumentar a quantidade de simulados que você vai fazendo, gradualmente, à medida que toda a sua rotina se adapte a isso, você vai passar. Desde que você tenha muita garra, deixa o like nesse vídeo, acompanha o projeto Você na Medicina, que a gente só está começando. Eu tenho certeza que no final dessa saga você vai estar na sua faculdade de medicina que você tanto sonha. Tamo junto, pessoal. Conte comigo. Se inscreva aí no canal, acompanhe os próximos vídeos, deixa o like e mande para aquele amigo que precisa acordar para fazer mais simulado. Vamos para cima. Bons estudos.